E aí, aqui é o Murilo e bem-vindos ao segundo devlog sobre o meu joguinho que eu estou fazendo e postando nesse canal. Bom, faz muito tempo que eu não tô mexendo nesse jogo, acho que já faz mais ou menos 2 semanas que eu não mexo nele, e já faz mais ou menos 2 semanas também que eu gravei esse vídeo. Eu tipo pausei o projeto totalmente e só agora que eu tô continuando. Então talvez alguns detalhes eu acabe deixando passar, porque eu não lembro exatamente o que eu fiz tudo há 2 semanas atrás. Mas esse vai ser um devlog um pouco mais simples do que o primeiro, vai ser mais direto ao ponto. Eu quero só mostrar as novidades que estão tendo então, até porque eu tava focando mais no desenvolvimento do que em realmente fazer esse vlog, então não tem muito conteúdo pra mim mostrar. Bom, mas beleza, é o seguinte, primeiramente, né, a primeira vez que eu peguei pra editar, eu precisava fazer várias modificações para que o jogo funcionasse como eu queria. E principalmente era transformar todos os objetos em objetos 2D, né? Não parece no jogo, mas na verdade eu, por algum motivo, usei objetos em 3D com uma visão em 2D. Então dá a impressão que são objetos 2D, mas na verdade eles são tridimensionais. Eles só estão numa perspectiva diferente. E isso é um problema, porque eu não quero que o jogo seja em 3D. Ele realmente vai ser em 2D. E eu vou usar sprites para deixar o jogo mais interessante. Então a primeira coisa que eu precisava fazer para deixar o jogo do jeito que eu queria era modificar todos os meus objetos, tudo que estava na tela, para que fossem objetos 2D. E eu achei que essa transição ia ser um pouco mais fácil, mas acaba que a programação de um objeto em 2D é diferente da programação em um objeto 3D. Então acabou que eu tive que mexer no código de praticamente todos os meus objetos que já estavam prontos. Eu tive que refazer eles praticamente do zero, né? Pelo menos os objetos eu acabei tendo que modificar o código, uma boa parte dele também. Muita coisa ficou meio que inútil depois. E bom, depois disso, todos os meus sprites já estavam funcionando e realmente começou a ser um jogo em 2D, usando sprites, usando elementos 2D, elementos que não têm profundidade. Então eu fiz uns sprites testes, eu fiz eles no Paint mesmo, tipo, bem no tanto faz mesmo, só para mim ter uma noção de como ia ficar, de como ia funcionar. Então, isso aqui não é nada final, isso aqui ainda é muita coisa que eu tava testando ainda. Mas acabou que foi até esse ponto que eu cheguei, então agora sim o jogo tem chão, agora tá no caminho certo para se transformar o que eu quero. E bom, depois disso eu quis mudar algumas coisinhas também. Eu fiz mais um objeto que fica flutuando e você precisa passar por baixo dele. Então eu aumentei um pouco mais a variedade de objetos, dei uma modificação para eles, coloquei, né? Agora tá tudo meio que bonitinho ali com os sprites também. E eu fiz uma nova mecânica no jogo para deixar mais interessante, que é a mecânica de slide, né? Que você pode apertar para baixo e o personagem vai escorregar por baixo de alguma coisa. Então, em vez de só pular pelos objetos, você pode também passar por baixo, né? E daí eu fiz um objeto próprio para você ter que passar por baixo dele e não por cima. Pulando, no caso. E bom, essa parte aqui vocês vão ter que acreditar em mim que fui eu que fiz, mas eu não gravei um vídeo quando eu tava fazendo isso. Eu peguei um dia, sentei, comecei a programar. E eu tava com o plano só de fazer alguns testes e umas modificações básicas que não iriam pro vídeo. Eu acabei me empolgando e comecei a fazer muito mais coisa do que o necessário. E acabou que eu fiquei sem vídeo porque eu não tava gravando. Mas o que eu fiz foi a animação do personagem morrendo, né? Porque tava bem zoado. E daí eu fiz um jeito com que quando você batesse em alguma coisa ele tivesse uma animação fixa, como se ele tivesse tropeçado. Ele começa a girar, vai pra cima e depois cai. Basicamente é como se ele tivesse batido e tropeçado e caído pra frente. E também dei uma limpada nos sprites, eles não tinham transparência, tava basicamente um quadrado branco do Paint, né? Botei no Photoshop aí, fiz a transparência bonitinho, dei uma editada, dei uma ajustada e ficou um pouco mais bonitinho, não ficou com cara de tão zoado assim. E
Para finalizar também, eu coloquei outra mecânica que é a altura do pulo. Agora o personagem tem duas alturas e isso vai ser muito útil quando ele for pular objetos menores, para ficar mais fácil você poder usar menos tempo na hora de pular. Então ele tem um pulo um pouco mais alto, se você segurar o botão ele vai fazer o pulo mais alto. Se você apertar ele e soltar rapidinho, ele vai pular um pouco mais baixo. Então eu fiz essa mecânica que ainda não tá muito bem, ainda é meio estranho de conseguir fazer, eu achei. Às vezes sem querer você pula muito alto, às vezes você pula muito baixo. Então meio que por enquanto o ideal é sempre pular alto, porque não dá muito para confiar no pulo baixo. Mas é uma mecânica que eu vou aprimorar ainda pro futuro também. Então vai ter isso, duas alturas de pulo e agora ele desliza por baixo também. E eu acho que para esse jogo de mecânica de gameplay vai ser basicamente isso. E antes que eu vá me esquecendo, eu não lembro se essa parte eu tenho em vídeo. Eu acho que não, mas eu também fiz um sistema de score, porque como o jogo já estava 100% jogável, apesar dele ainda não estar com a gameplay do jeito que eu quero, e nem bonito, e nem com as mecânicas tudo certo, mas dava para jogar e ainda dava para brincar nele. Então eu fiz um sistema de score bem simples, na verdade. Ele não usa nada muito complexo para calcular o score do jogador. Basicamente ele vai incrementando conforme o passar do tempo. Então ele pega o tempo do jogo, o tempo que você passou na fase, né, que seria enquanto não morresse, e vai incrementando o seu score. Então é uma variável que vai guardando o tempo do jogo, né, uma fração do tempo do jogo, e vai incrementando conforme o tempo passa. E se você morrer, e seu score for mais alto, ele joga a variável para um recorde. Então, enfim, traduzindo, você tem um score e tem o recorde. Se você bater o recorde vira seu novo recorde, entendeu? Basicamente isso, só que complicando. E bom, certo, para esse devlog vai ser só isso. Então, eu não queria continuar por ele, porque ele já começou meio que no estilo meio rapidinho, então vamos terminar rapidinho também. Só queria mostrar algumas novidades. Dessa vez não vai ter nem facecam, nem nada, né? Não vai ser meio estilo vlog, mas fica aí então tudo que teve de modificação. E antes de finalizar, eu queria deixar um link na descrição, que é o link do meu GitHub, onde eu estou upando todas as versões do jogo conforme elas vão saindo. Então se você quiser jogar agora o jogo no estado atual dele, do jeito que ele está agora, é só clicar no link aí na descrição, ele vai abrir no seu navegador e daí você pode jogar. Se quiser colocar aí quanto de score que você teve, o score máximo, fique à vontade para colocar também. E para esse vídeo é só isso, então muito obrigado. Assim que eu tiver mais conteúdo eu posto o próximo então. Muito obrigado por quem está acompanhando e apoiando esse meu novo canal, e até a próxima então. Valeu e falou!